Boa, Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tudo bem aí? Meu Deus, gente. Isso não parece um culto de jovens às vezes. Vamos lá. Boa noite, gente. Aí melhorou um pouquinho. Boa noite para você que está online com a gente pelo YouTube. Muito feliz de estar aqui para mais um culto com vocês. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 6. A partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Curva sua cabeça um minutinho. Obrigado, Deus, por esse dia, por essa noite, por mais um culto. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ser igreja, Deus. Eu oro pela Tua palavra, para que ela tenha ação completa em nossas vidas, Deus, nos convencendo de tudo o que desagrada ao Senhor, nos convencendo também de tudo que agrada ao Senhor, nos molda, Senhor, ao padrão da Tua palavra nessa noite. Espírito Santo, tem ação completa nas nossas mentes, nos nossos corações, nós te damos liberdade para isso. Nós declaramos céus abertos sobre esse lugar. Em nome de Jesus eu dou uma ordem agora a tudo que é contrário à Tua palavra, que caia por terra nessa noite das nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Gente, a gente está continuando aí na nossa série de palavras de início de ano sobre identidade e propósito. Seja sempre você mesmo, mas nunca seja o mesmo. Semana passada nós começamos falando sobre os nossos amores, que nós somos aquilo que nós amamos. E hoje eu quero falar sobre um inimigo da nossa identidade. Talvez um dos maiores vilões, uma das maiores vilãs da nossa identidade, uma identidade saudável em Deus. E essa inimiga é a ansiedade. Quem aqui já teve problema com ansiedade, levanta a mão. Muita gente, né? Seja de maneira pequena, de maneira grande, fez diferença ou não fez, todo mundo aqui, eu acredito que já passou por isso, pela ansiedade. E eu creio que é provado, que é um dos maiores problemas da nossa geração, né? A ansiedade. A gente vê muitos falando de problemas relacionados a ela, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso à luz da Bíblia, de quão sério é esse assunto, de quão importante a gente falar sobre esse assunto, né? E que nós podemos sim, não apenas ser curados da ansiedade, mas nos posicionar diante dela, amém? Enquanto eu preparava essa palavra, eu já preguei, eu já ministrei essa palavra uma vez, eu mudei algumas coisas, mas enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração que, muito mais que nos curar da ansiedade, o Senhor quer que a gente se posicione diante dela. Amém? Nós temos que nos posicionar diante dela. E ansiedade sim é uma emoção identificada por um estado desagradável de agitação interior,
é um sentimento ruim de terror por eventos antecipados. E a gente tem que salientar uma coisa aqui. A psicologia, ela diz que a ansiedade pode criar, inclusive, perturbações físicas, e a gente sabe disso. Mas antes de entrar propriamente na ministração, quero deixar bem claro algo aqui, gente, que a ansiedade pode ser uma doença psicossomática, ou seja, pode ser patológico. E se é esse o caso, você precisa procurar um profissional, ok? Você precisa de um médico, você precisa de um psicólogo, de um terapeuta. Você precisa procurar um profissional. E, gente, isso não é motivo para nós cristãos termos preconceito. Se algum dia, em algum momento, você se deparou com isso, mas será que eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um terapeuta, um profissional? Será que eu vou estar sendo menos crente por isso? Será que eu vou estar sendo incrédulo? Não, definitivamente não. Não caia nessa, ok? Não caia nessa, gente. Os médicos, eles são usados por Deus também, amém? Glória a Deus pelos psicólogos. Glória a Deus pelos terapeutas. E glória a Deus pela soberania de Deus que pode usar essas pessoas para nos ajudar, amém? Então, se é o seu caso, você não é menos crente por isso, você não está endemoniado por isso também, ok, gente? Não tem problema nenhum fazer terapia, eu faço, é muito bom. Mas a ansiedade é um problema, a Bíblia identifica isso como um problema e a gente precisa também analisar a ansiedade à luz da Bíblia. Como cristãos, na verdade, esse precisa ser o primeiro passo, né? Nós precisamos nos analisar à luz da Bíblia, amém? Então nós precisamos analisar a ansiedade à luz da palavra, e a Bíblia fala sobre isso. Nós lemos sobre isso agora. Então, nós falamos que a ansiedade é um grave problema da nossa geração, que tem feito muitos de nós sofrer, perder oportunidades, ter dificuldades em relacionamentos. A gente não consegue avançar na vida profissional, a gente não consegue avançar também na nossa vida espiritual, porque para uma fé saudável nós precisamos ter nas nossas emoções também de maneira saudável. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, a ansiedade é um problema e a gente precisa encarar esse problema de frente, né? O Pondé, filósofo aí da nossa geração, ele tem uma frase que eu achei bem legal, que ele fala assim, esse é o senso comum talvez de todos nós. É complicado não ser ansioso em um mundo em que somos cobrados a todo instante. Não é verdade? Isso é uma verdade, é uma realidade. É complicado não ser ansioso. Hoje em dia é complicado você não ter ansiedade diante de um mundo onde nós somos cobrados a todo instante. Mas, diante da frase do Pondé, eu e você, como cristãos, a gente sai na frente. Sim ou não? A gente sai na frente por quê? Porque a gente conhece a verdade. Eu e você conhecemos a verdade, nós conhecemos o Criador de todas as coisas, que nos criou e que tem poder suficiente para nos curar e, como eu falei no início, para nos dar posicionamento diante da ansiedade. Então, eu e você somos a resposta para o Pondé. Quem acredita nisso? Vou perguntar de novo, hein? Eu e você somos a resposta para essa frase do Pondé. Quem acredita nisso? Nós somos a resposta. Deus quer que você se posicione para que você possa ajudar outras pessoas a se posicionar também, amém? Então, queridos, nós lemos aqui o Sermão do Monte, Mateus 6, né, a partir ali do versículo 25, a gente leu parte do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, para quem não sabe, é onde Jesus concentrou seu principal ensino. Talvez foi o maior discurso de Jesus, onde ele concentrou tudo que eu e você precisamos saber para aplicar nas nossas vidas e ser um discípulo ou uma discípula de Jesus. Está ali no Sermão do Monte. Então, nós partimos do princípio que o Sermão do Monte é muito importante. É muito importante. Se o Sermão do Monte é muito importante, Jesus falou sobre preocupações, sobre ansiedade no meio do Sermão do Monte. Então, Jesus, próprio Deus, leva a sério isso. Se você está aqui nessa noite, sofre com ansiedade, conhece alguém, e você já ouviu aquela máxima, né? Aquela frase que, isso aí é frescura.
isso aí, sei lá, falta de cinta, sei lá, isso aí, sei lá, falta de alguma coisa, sabe? Diminuindo a pessoa, ou você já foi diminuído por isso? O Senhor Jesus leva a sério. O Senhor Jesus leva a sério as preocupações, a ansiedade. Ele olha para nós, Ele olha para as nossas necessidades, tanto que Ele colocou aí nesses versículos que nós lemos, né, quanto Deus se preocupa com isso. Então isso não é frescura, gente, ok? Deus se preocupa com isso. Então é porque isso faz diferença. A gente tem que analisar a questão da ansiedade à luz de Jesus. E eu vou fazer 3 perguntas nessa noite aqui. Nós vamos caminhar em 3 perguntas para que a gente possa lidar com isso, lidar com a ansiedade à luz da Bíblia. E eu sinto muito forte no meu coração aqui, vou repetir, muito mais que nos curar da ansiedade, Deus quer que você se posicione diante dela. Primeira pergunta, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: por quê? Por que nós ficamos ansiosos? Por quê? Claro que existem inúmeras conclusões sobre essa pergunta, não quero aqui ser simplista, tá, gente? Existem diferentes casos, exemplos, níveis, tipos. Cientificamente a gente podia ficar a noite inteira falando isso. Esse não é o meu papel, tá? A gente vai analisar isso à luz da Bíblia, tá? E Jesus ele dá bons argumentos aqui sobre como isso nos afeta. E é nas palavras dele que nós vamos nos concentrar. Então, existe uma gama enorme aí de possibilidades a gente responder o porquê de nós ficarmos ansiosos. Mas nós vamos analisar aí à luz do que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto. E, gente, Jesus ele começa apontando para necessidades básicas. Necessidades básicas que eu e você temos e que, se essas necessidades de alguma forma não forem supridas, vai dar ruim. Sim ou não? Jesus começa falando ali, né, sobre as preocupações com coisas básicas que a gente tem. E se essas coisinhas básicas, na minha e na sua vida, se isso não for suprido, vai dar ruim, a gente vai ficar ansioso. Jesus está falando de alguma coisa básica, uma coisa óbvia. Que se eu e você não formos supridos nessas coisas básicas, obviamente eu e você vamos ficar ansiosos. Mas Jesus ele deixa claro que o motivo para essa preocupação, ela é inútil. Nós não devemos nos preocupar com isso, porque eu e você temos que partir de um pressuposto. E o pressuposto é de que Jesus, de que Deus tem o controle de todas as coisas. Você pode dar glória a Deus por isso? Não, glória a Deus. Isso, porque Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. A palavra, antes de você pensar em dizer, Ele já sabe. Antes das coisas pensarem acontecer, Ele já sabe que vão acontecer, Ele já sabe o fim, o início, o meio de todas as coisas. E a gente está imerso em tantas dúvidas, né, em tantas questões. Esse ano vai ser muito chato por causa das eleições. A gente vê Covid, Omicron, e variante de variante, vacina, antivacina, gente chata para lá, gente chata para cá. Quem aqui brigou com um parente por causa de política há 4 anos atrás? Só eu briguei? Eu não briguei porque eu sou pastor, mas só eu me chateei então. Gente, muito chato o que está acontecendo. Mas eu e você, nós aqui como cristãos, nós não precisamos, não devemos caminhar nessa dimensão, porque nós não temos dúvida sobre o que é bom ou ruim, sobre se vai dar certo ou não. Sim ou não? Você entende isso? Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então, todas as nossas necessidades, sejam elas básicas ou não, elas vão ser supridas nele. Você pode dizer amém para isso? Então a gente já tem que começar a partir desse pressuposto, de que coisas básicas, essenciais, estando em Cristo, nós não vamos sofrer, nós não precisamos nos preocupar com a ausência de nada, porque Deus tem tudo, e Ele está no controle de todas as coisas. Mas eu e você temos anseios, fomos criados com anseios, somos criados para dominar, para controlar, sim ou não? Nós somos criados para isso, Deus nos colocou isso, esse instinto. Anseio de ter o controle sobre as nossas vidas, de controlar o que acontece. Nós precisamos saber o que vai acontecer.
Nós precisamos estar preparados para isso. Perguntas como: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Ou até coisas mais complexas como: com quem que eu vou me casar? Qual que é a faculdade que eu vou fazer? Como que vai ser o meu futuro? Tudo isso tem que estar, de alguma forma, encaixado. A gente tem que estar controlando tudo isso. E isso, de certa forma, naturalmente vai trazer inquietação para nós, sim ou não? A gente fica meio inquieto, a gente fica mesmo meio que sem saber para onde ir. E por mais que a gente esteja, sei lá, fazendo as coisas certinho, a gente não tem como. E mesmo fazendo as coisas certinho, às vezes as coisas saem do controle, sim ou não? Tragédias acontecem, a gente fica doente. Mas mesmo assim a gente quer ter o controle das coisas. Agora, quero falar algo aqui. Controle em si não é um problema. Buscar ter controle, na verdade, é sinal de sabedoria. É sinal de que você planeja. Né? É sinal de que você se organiza. É sinal de que você pensa lá na frente. Isso é sinal de sabedoria. É sinal de que você é uma pessoa prudente. Obrigado, amor. Uma pessoa prudente. Olha que bonita essa palavra. Nem tinha pensado nisso. Hã? Diligente, mais bonito ainda. Até rimou. Diligente, prudente. Nós precisamos ser. Podia até falar sobre isso aqui, sobre prudência, sobre diligência. Mas eu vou perguntar para você, diligente e prudente. Você que se organiza, você que acorda cedo para fazer o seu devocional, depois sai para correr, daí depois come a sua bananinha com aveia. Aí você vai trabalhar. Né? Dorme cedo, deixa o celular de lado. Você é uma pessoa organizada. Você que gosta de ler vários livros. Você que está organizando a sua vida aí, seu prudente, diligente. E quando as coisas saem do controle? E quando tudo que você planejou ali no seu... Como é que é o nome daquele aplicativo que você está usando? Trello. Você que tem ali os seus quadros, não estou diminuindo o Trello não, tá? É massa, eu tenho que fazer um curso do Trello. Porque é muito bom para pessoas desorganizadas. Não que eu seja. Mas e quando as coisas saem do teu controle, seu diligente, prudente? Quando aquilo que você planejou não dá certo. Quando sobra mês no seu dinheiro. É assim? Quando falta dinheiro no seu mês. Quando tudo que você planejou cai por terra. Quando alguém vai lá e aperta o botão e desliga o negócio que você tinha deixado tudo bonitinho, estava tudo organizado, de repente acabou. E não foi sua culpa, não foi sua culpa. E aí, o que acontece? O que acontece quando o descontrole chega na sua vida? Você perde o controle da sua ação, você perde o equilíbrio. Se as coisas não saem do seu jeito, você surta. Você tem um ataque de pelanca. Você é mal educado com as pessoas. Você grita, xinga. Você pega um pote de sorvete lá na geladeira. Você fica acordado até 3 da manhã. Que se lasque tudo. Maratonar. Para não dizer outras coisas. Crente faz isso, né? Crente surta. Vou dormir até tarde. O que você faz quando você perde o controle? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Estou tentando ser engraçado aqui para amenizar, porque já aconteceu isso comigo. Quando o descontrole chega na sua vida, você perde a paz. Então, na verdade, você não é controlado pelo seu controle, você é controlado pelo seu descontrole. E nesses momentos a gente perde Deus de vista, gente. Nesses momentos a gente perde a certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso não é uma verdade para nós, porque o descontrole nos controla. O descontrole nos controla. E sabe qual que é a resposta para o porquê da nossa ansiedade? Nós não confiamos plenamente em Deus.
Essa que é a verdade. Nós confiamos em nós mesmos. Nós confiamos na força do nosso braço, nós não confiamos plenamente em Deus. A gente diz de boca cheia que Ele está no controle de todas as coisas. Mas se o controle de Deus tira você do controle, aí que a gente vê quem está no controle. Bugou aí, não? Eu não tinha planejado dizer isso. Para a nossa geração é difícil dizer isso, porque eu me coloco nesse lugar. A gente é uma geração meio mimimi. E me entendam, gente, eu não estou aqui diminuindo a dor de ninguém, de forma nenhuma. Mas se a gente analisar à luz da Bíblia, a ansiedade ela tem raiz no pecado, porque ela começa na incredulidade. A ansiedade começa com uma raiz de pecado, porque ela começa na incredulidade, no fato de que eu e você não confiamos plenamente em Deus. Não confiamos plenamente em Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Vou projetar ali também. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Cara, esse versículo aqui ele ilustra muito bem a nossa realidade, a realidade da maioria de nós nesses dias. O problema é que eu e você estamos apoiados no nosso próprio entendimento. A gente faz as coisas do nosso jeito. A gente chega para Deus e pede que Ele abençoe os nossos projetos antes de entregar esses projetos para Deus. A gente já chega, eu canso de bater nessa tecla. Quem está aqui todos os sábados, o pastor está falando isso de novo, mas eu falo isso porque é importante, gente. Isso é muito sério. A gente constrói a nossa vida, o nosso ideal e pede para que Deus abençoe. Quando a gente deveria fazer o contrário, nós deveríamos ir vazios para a presença de Deus, para que Ele colocasse os ideais dele em nosso coração. E quando eu e você vamos para esse lugar em Deus, nós fazemos valer o início desse versículo que diz que eu e você nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Nós não nos apoiamos no entendimento de Deus. Nós estamos dizendo para Deus que o nosso projeto é melhor do que o dele. E a gente pede para que Ele abençoe o nosso projeto. E pior, a gente faz isso de maneira inconsciente. A gente até jejua por isso. Verdade. Sim ou não? Estou certo ou estou errado? A gente jejua por um projeto que não foi nem Deus que colocou no nosso coração. Isso é pecado. Isso é incredulidade. E isso gera ansiedade. Quem aqui já ouviu falar do termo infoxicados? Estava ouvindo um podcast do Jesus Cop. Aliás, procurem lá, gente. Muito bom. 6 maneiras de esvaziar a sua mente. Nem um podcast, é um vídeo lá de 25 minutos. Tem um médico lá cristão que ele fala esse termo. Infoxicados. Nós estamos intoxicados de informação. Infoxicados, é muita informação. Nós estamos imersos em uma quantidade absurda de informações. E a gente busca nessas informações a forma de resolver um problema. E a gente acaba entrando num círculo vicioso. Coloca ali para mim, ali ó, um círculo vicioso. A gente busca informação, gera ansiedade. A gente busca informação para resolver a ansiedade, mas gera mais ansiedade. A gente fica assim, ó, informação, ansiedade, informação, ansiedade, informação, ansiedade. Supletivo, supletivo, supletivo. Ninguém conhece essa piada, só os velhos. Nossa, eu achei que vocês iam rir. Ah, esquece essa. Informação, ansiedade, ansiedade, informação. Ou seja, eu estou ansioso e eu vou buscar mais informação para resolver a minha ansiedade. E no fim eu fico mais ansioso, e eu busco mais informação para resolver a minha ansiedade, e eu fico mais ansioso, e eu busco mais informação para resolver a minha ansiedade. Eu vou entrando nesse círculo vicioso que nunca acaba. E a gente vai se enchendo de informação, a gente vai se enchendo de conteúdo, e isso acaba inflamando, e a gente fica infoxicado, a gente fica intoxicado de informação. E a gente acha que se cada vez tiver mais conhecimento sobre um assunto, a gente vai conseguir resolver. Quando na verdade a gente devia inverter completamente essa ordem.
esquecer de quem nós somos e ir para Deus, ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Sabe por que isso é muito difícil muitas vezes? Porque isso demanda vulnerabilidade. É reconhecer que nós somos limitados. De que você não vai conseguir. De que simplesmente não vai dar certo. Mas a gente é uma geração que tem dificuldade com o sofrimento. E a gente busca a todo momento se apoiar no nosso próprio entendimento, quando na verdade nós devíamos ir para o Senhor, para que Ele nos desse a forma de resolver o nosso problema. A resolução do problema é parar e se submeter a Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz para nós, Ele fala: olhe para os pássaros, perceba que os pássaros eles não plantam, eles não colhem, mesmo assim eles são alimentados. E vocês são muito mais importantes que os próprios pássaros. Jesus está chamando a gente, Ele está nos convidando. Para e perceba os detalhes da sua vida. Para e olha ao seu redor. Para de olhar para você mesmo. Para de olhar para a sua vida. Para de olhar para as coisas que você acha que você consegue fazer porque você não consegue. Para e começa a analisar. Olhe para as árvores, olhe para os pássaros. Isso é terapêutico. Muito mais que terapêutico, isso é espiritual, porque quando a gente começa a analisar as coisas criadas, quando a gente começa não a só olhar, mas a parar para prestar atenção nisso, a gente vai perceber o quão pequeno nós somos diante de tanta grandeza. E se diante de tanta grandeza que é tão lindo e tudo funciona tão bem, já parou para pensar como as coisas funcionam bem? Há umas 3 semanas atrás, eu e a Flávia, a gente teve umas mini férias, a gente foi para Foz do Iguaçu. E fazia muito tempo eu já tinha ido, mas eu não lembrava como eram as cataratas. E, gente, aquilo é maravilhoso, quando você para, sabe, para olhar as cataratas e o caminho que leva até lá, você pensa: cara, é impossível não existir Deus. Você olha para a ordem de como tudo aquilo funciona, e fala: cara, é impossível não existir um Criador. E quando você começa a analisar, você até se emociona, não é verdade? De como a natureza é maravilhosa. E aí Jesus fala: olha, você é mais importante que tudo isso. De todas as coisas criadas tão belas, como elas funcionam tão bem, você é mais importante do que tudo isso para Deus. Ele fala: para e começa a olhar para onde eu quero que você olhe. Então a gente precisa aquietar os nossos corações, desistir da ideia de que tudo precisa ser do nosso jeito e desfrutar da certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Por mais que esse controle te coloque em descontrole, por mais que as coisas não saiam do seu jeito, por mais que as coisas não sejam da forma como você planejou, e o planejamento não é ruim, ele é bom. Mas é bom também não dar certo, para que você possa reconhecer que existe um Deus acima de você. E que a vontade dele é muito melhor do que a sua. Você pode dizer amém para isso? Então aquiete seu coração. E ore a Deus, para que a sua confiança volte a ser plena nele. Eu lembro que, meu Deus, que está certo? Jesus, vou pular aqui a minha aplicação. Segunda pergunta: o que isso tem a ver? Como isso afeta a minha identidade? Gente, eu tenho 5 minutos. Como isso afeta a minha identidade? Como a ansiedade afeta a minha identidade? Olha só, o que eu e você fazemos está diretamente ligado a quem nós somos. Como fé e obras, fé está ligada a obras e obras está ligado à fé. A gente não consegue tirar uma coisa da outra. Mas uma coisa é distinta da outra. O que você faz fala muito de quem você é. E quem você é fala muito do que você faz. Essas coisas estão juntas, mas ao mesmo tempo elas são completamente distintas. Você entende isso? Sim ou não, gente? Está entendendo? Então eu quero que você repita comigo assim, ó. O que você faz... Aliás, fala para alguém aí. O que você faz fala muito de quem você é. Mas você
não é o que você faz. Mais uma vez para outra pessoa, o que você faz fala muito de quem você é. Dá uma intensidade no muito, fala muito. Mas você não é o que você faz. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente inverte muitas vezes isso. E a gente enfatiza o que a gente faz. A gente enfatiza, a gente dá uma importância, uma ênfase muito grande, sabe no quê? Na performance. A gente dá uma ênfase muito grande naquilo que a gente faz, no que a gente acha que devemos fazer, antes de nos preocuparmos com quem nós somos em essência. Quando a gente se preocupa com quem a gente é em essência, a gente consegue fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito. Agora, quando a gente se preocupa com performance, a gente acha que consegue fazer tudo. Eu sou um exemplo disso, total. Eu preciso orar todos os dias por isso. Porque eu sou um cara, embora não pareça, eu sei que vocês olham para mim e falam, nossa, que humilde o pastor Marcelo. Meu Deus, é um poço de humildade. Mas eu sou um cara muito crítico comigo mesmo. Chegou a me cortar. Brincadeira. Não, eu sou um cara muito crítico comigo mesmo. Eu sou muito chato. Quem está perto de mim sabe que eu sou chato comigo mesmo. Não com os outros eu sou bem legal. Mas por quê? Porque a performance, muitas vezes, eu estou abrindo meu coração para vocês, tá, gente? A performance, ela grita para nós. E a gente tem que dizer, eu não sou o que eu faço, eu sou quem Deus diz que eu sou. E quando a gente entra nesse lugar de uma identidade saudável, então a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas a gente está invertendo as coisas, gente. A gente inverte, a gente acha que nós somos aquilo que a gente faz. Mas na verdade, não. Por mais que o que a gente faz fale muito de quem nós não somos o que nós fazemos. Eu pensei que eu não ia conseguir falar isso, mas eu consegui. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, ó, a ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. A ansiedade, ela é fruto também da importância com coisas que nós não podemos controlar, mas a gente quer. A gente quer controlar, mas a gente não pode, mas mesmo assim a gente quer. A gente coloca em um futuro que a gente nem sabe que vai existir, toda, sabe, a nossa esperança. Eu coloco a minha esperança numa faculdade, eu coloco a minha esperança num relacionamento, eu coloco a minha esperança no dinheiro que eu vou ganhar, eu coloco a minha esperança no corpo que eu vou ter, sei lá, eu coloco a minha esperança no ministério que eu vou ter, porque quando isso acontecer, então vai ser legal. Não, mas quando eu alcançar essa posição vai ser legal. Não, quando eu reconhecer meu ministério, daí vai ser legal. Daí você não vive o presente, passa, não aconteceu, daí você olha para trás e fala, puxa, mas é porque aquilo não aconteceu, é porque eu não consegui fazer, é porque fizeram isso comigo. Então a gente fica olhando para trás, triste porque não aconteceu, e olhando para o futuro, almejando o que vai acontecer. E quando a gente devia estar aqui, ó, fazendo o básico, no dia de hoje a gente não consegue, porque ora a gente está lá na frente e ora a gente está lá atrás. Ora a gente está lá na frente e ora a gente está lá atrás, querendo ter o controle das coisas. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. A gente tem um excesso de futuro e a gente tem um excesso de passado e não temos nada do presente. A gente não consegue desfrutar dos nossos relacionamentos como a gente queria. A gente não consegue dar prioridade às coisas que a gente deveria dar prioridade. A gente não consegue ter uma saúde física adequada, porque a gente sempre deixa para depois a bendita da academia. A bendita da academia. Meu amigo André Barque foi lá em casa no começo do ano, ele me deu uma bronca legal assim, porque eu falei, cara, eu tô correndo, me achando, né? Tô correndo. Ele, que correndo, Marcelo? Você tem que ir para academia, cara. Porque só correr não adianta, você precisa ir para academia. Eu falei, Barque, beleza. Comecei para academia. Porque eu sempre deixava para amanhã, e a gente sempre vai deixando para amanhã o que a gente tem que fazer hoje, porque a gente está com a cabeça lá na frente, colocando ideais em coisas que não existem, em lugares que não existem. A gente nem sabe se vai acontecer, a gente coloca, a gente já projeta tudo o que vai ser, e esquece de fazer o que tem que fazer hoje.
A nossa relação com Deus hoje, o nosso espiritual é completamente afetado, porque o nosso devocional, para ser com qualidade, ele precisa ser de 3 horas. Eu preciso chorar diante de Deus, eu preciso entender todo o contexto do livro que eu estou lendo. Mas aí você coloca a sua pressão para fazer isso e você não consegue orar 5 minutos todos os dias. Você coloca a sua projeção para ler a Bíblia o ano todo, mas você não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia. E a gente vive se martirizando por isso, porque é excesso de passado e excesso de futuro. E isso afeta o nosso contentamento, porque a gente nunca está feliz com o que a gente tem. A gente nunca está feliz com quem a gente é. Gente, se tem uma coisa horrível para se viver diante de Deus é ingratidão. Ansiedade gera ingratidão. Só o fato de nós estarmos aqui respirando, com saúde, tendo perspectivas renovadas todos os dias, já é motivo de agradecimento. Se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra hoje, isso já é motivo de você ter o coração cheio de gratidão. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a misericórdia e a graça de Deus estão se renovando na sua vida. Tudo o que aconteceu até você chegar aqui, não importa diante de tudo que vai acontecer daqui para frente, dependendo da posição que você tomar. Você entende o que eu quero dizer? Se você está aqui, nessa noite, é porque Deus quer renovar a sua consciência de quem Ele é e de quem você é nele. Você pode dizer amém para isso? Meu tempo esgotou, mas eu já estou terminando. Sabe, a gente precisa provar que a gente é bom no que a gente faz, a gente precisa ter e usar o que determinado grupo usa, a gente precisa falar o que eles falam, a gente precisa consumir o que eles consomem. Minha esposa falou uma frase que marcou hoje para mim, ela falou: o mundo estampa em um outdoor a nossa escassez. Eu falei a mesma coisa. É isso. O mundo, quase coloquei a foto dela lá, Flávia. O mundo estampa num outdoor a nossa escassez. A gente quer tudo aquilo, mas na verdade a gente... Vocês entenderam, né? Os nossos ideais estão invertidos. Nós perdemos o cuidado e as prioridades de Deus de vista. E por isso, nós perdemos quem nós somos de vista. Esse é o problema. É isso que a ansiedade faz conosco, com a nossa identidade. Nós perdemos Deus Pai de vista. Perguntei para o Jorge quando começou o culto essa pergunta, e ele respondeu na lata. Como que a ansiedade afeta a minha identidade? Ele falou: quando eu perco a paternidade de Deus de vista. Ele deu até o exemplo que eu ia dar aqui, que eu poderia dar. Ele falou: o Benício, ele não tem ansiedade, porque ele sabe o pai que ele tem. E isso é verdade, gente. Eu e a Flávia, essa última semana, o Benício começou a ir para a escola. E pensa, 1 ano e 8 meses indo para a escola, para o pai e para a mãe, né? Ele chega, ele chora muito, porque, né, ele não quer ficar sozinho lá, obviamente. Depois de meia hora, as tias mandam uma mensagem aqui no aplicativo que o Benício está tudo bem, que ele está brincando lá e tal. Quando dá 5 horas eu vou buscar ele. E eu quero ter esse papel de ir lá e pegar ele no colo. E às vezes ele está chorando, ele está meio minguadinho, mas quando ele me vê, cara, ele salta um sorrisão, ele vem pro meu braço, ele me abraça assim, ó, e eu falei: nossa, que massa isso, né? E o Benício não tem motivo para ser ansioso. Porque ele sabe que nos braços do pai dele, ele sempre vai ter cuidado. Ele sempre vai saber que ele é amado. E muitas vezes eu e você, a gente perde esse lugar de vista. Porque a gente corre para tantos outros lugares, mas nunca para o braço do nosso Pai, que está sempre vindo nos buscar. Cara, não é você que busca a Deus porque você quer. É Deus que vem te buscar. É Ele que vem nos buscar. É Ele que decidiu morrer em nosso lugar. É Ele que decidiu nos amar. Sabe, isso é libertador, sabe por quê? Porque você não precisa ser tão bom nisso. É claro que a gente sempre tem que procurar melhorar. E gente, se for um pastor vai falar no YouTube lá que eu tô graça barata aqui, você pode pecar. Não, não é isso que eu tô falando, gente. Eu tô falando que performance para Deus, Ele te ama.
Ele nos ama. Ele nos quer perto dele, livres de ansiedade, livres do passado, felizes pelo futuro, focados no presente. Amém? Tem um cantor chamado Cartola. Quem já ouviu falar no Cartola? Só os old também, né? Old e o carioca ali, tá ligado, carioca? Cartola, ele diz, tem uma música muito famosa dele e eu não vou cantar. Só vou falar o trecho. Ele diz assim, ó: deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Pastor Marcelo, você está colocando música secular na igreja? Que isso? Isso aqui é um exemplo, gente, de como a sociedade, de como as pessoas que não têm Deus, e o Cartola representa isso. Eu não sei se ele conheceu, eu oro para que ele tenha conhecido, mas de como a nossa sociedade anseia em saber quem são. Essa música expressa o anseio de todo ser humano. Eu fiz questão de colocar um artista não cristão para você parar e pensar sobre isso, porque tem muita gente morrendo sem conhecer aquilo que eu e você conhecemos. Muita gente procurando se encontrar e fala assim, olha, eu só vou voltar depois que eu me encontrar. E tem muita gente aqui que ainda não se encontrou. A resposta para o Cartola é que nós só vamos nos encontrar depois que nós encontrarmos a Deus. E é Ele que vem nos encontrar. Ele está aqui nessa noite, Ele marcou esse encontro com você, para que você saiba quem você é, você saia daqui sabendo quem é você nele. Salmo 116, versículo 7 diz, ó minha alma, volte ao seu sossego, volte alma ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Fique em pé no seu lugar. Quero terminar dizendo o que a gente pode fazer para vencer a ansiedade. 3 coisas. 3 coisas que a gente precisa fazer para vencer a ansiedade. Está tudo no texto isso lá. No texto que a gente leu, Mateus 6, 25. Primeira coisa que está muito claro nesse texto é que nós precisamos renovar o nosso senso de importância e de propósito. O Senhor Jesus, ele dá o exemplo dos lírios, ele dá o exemplo das aves. Tanto o lírio quanto as aves fazem o que nasceram para fazer, fazem o que foram criados para fazer. Eles não fazem nem mais, nem menos. Eles vivem pelo que eles nasceram, pelo que eles foram criados para fazer. É claro que eu e você não podemos nos comparar com o lírio e com as aves, mas eu e você, nós precisamos ter uma noção correta de senso de propósito. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Deus criou você para a glória dele. Esse é o seu propósito de vida. Então nós precisamos voltar para esse lugar. Nós cantamos sobre isso aqui hoje, que tudo que nós fazemos é para a glória dele. Quando nós encontramos esse lugar no nosso trabalho, quando nós encontramos esse lugar nos nossos relacionamentos, quando nós encontramos esse lugar na nossa família, quando nós encontramos esse lugar na faculdade que nós estamos fazendo, quando você encontra esse lugar de que o que você faz é para a glória de Deus, então as coisas começam a ganhar sentido. Deixa eu perguntar para você, aquilo que você faz tem glorificado a Deus? As coisas que você decide fazer glorificam a Ele? Porque é só você parar para pensar e trocar muitas coisas, de repente prioridades que você precisa inverter na sua vida, porque se você não está glorificando a Deus com aquilo que você faz, você não está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você foi criado para ser e fazer. Mas em primeiro lugar eu também coloquei que você precisa renovar o seu senso de importância. Eu falei isso no início e eu vou repetir, nós somos muito mais importantes para Deus do que tudo aquilo que Ele criou. Então se tem alguém, alguma pessoa, em alguma situação que não está valorizando você da maneira que você deveria ser valorizado, olhe para Deus, porque Ele valoriza você.
Ele valoriza quem você é. Ele ama você assim do jeitinho que você é. E você não precisa buscar em alguém, você não precisa buscar em nenhum lugar, você não precisa buscar em nenhuma pessoa, você não precisa buscar em nenhuma sensação, esse senso de valorização, porque Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar e dizer: ei, você vale muito mais do que tudo aquilo que eu criei. Você não precisa sofrer mendigando afeto, você não precisa sofrer mendigando atenção. Você não precisa disso. Você não precisa desse relacionamento tóxico. Você não precisa dessa pessoa que vive te magoando, não. Porque existe um Deus que quer cuidar de você. Existe um Deus que ama você. E quer fazer você caminhar na vontade dEle. Então, em primeiro lugar, renove o seu senso de importância e de propósito. Em segundo lugar, dê ouvido às palavras de Deus. Elas valem mais do que as nossas. Ou do que qualquer outra palavra. Tudo aquilo que a gente ouviu ali foi o próprio Deus dizendo, foi o próprio Senhor Jesus dizendo. Nós precisamos procurar ouvir as palavras de Deus. Pastor Marcelo está falando de uma coisa tão banal, a gente sabe disso, mas será que a gente tem feito isso? Quais são as palavras que têm dado direção para a sua vida? As palavras de desespero, de doença, de derrota, ou as palavras de vida em abundância? Nós precisamos estar atentos às palavras de Jesus, às palavras de Deus, o que Ele tem dito para você. Nós precisamos orar para que Deus abra os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, que nos cura, que nos leva para o lugar onde nós devemos estar. E em último lugar, renove o seu senso de prioridades. Renove o senso de prioridades em sua vida. Jesus, ele termina o texto dizendo: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se nós estamos aqui como igreja, nós temos um propósito como igreja, de fazer com que o reino de Deus seja conhecido. E sabe, cara, nós não vamos fazer isso aqui do banco muitas vezes. É claro que isso é importante, a gente está aqui, a gente é renovado, é importante o que nós estamos fazendo aqui. Mas muito mais do que isso aqui, é importante o que você vai fazer quando você sair daqui. O reino de Deus precisa ser visto através da minha e da sua vida. O reino de Deus precisa ser visto através da minha e da sua vida. Se você tiver esses 3 compromissos aqui, de repente não nessa ordem, mas renovar o seu senso de prioridades, e a prioridade precisa ser o reino de Deus, dar ouvidos às palavras de Deus, e renovar o seu senso de importância, de propósito, eu tenho certeza, que se você sofre com qualquer tipo de ansiedade, Deus vai fazer com que você se posicione diante dela. Feche seus olhos. Nós vamos cantar, ministrar uma canção aqui, que fala muito do amor de Deus por nós. Obviamente eu vou orar por cura aqui. Se você sofre com ansiedade, eu queria que você viesse aqui para frente, nós vamos orar por cura aqui. Pode vir, se você sofre de ansiedade, se você tem esse problema, você fala: pastor, eu sofro, não é alguma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu tenho controle, acontece comigo e eu quero que você ore por mim, eu quero que vocês orem por mim. Nós vamos orar. Nós vamos orar por ansiedade. Se você sofre de ansiedade, vem aqui na frente, nós vamos orar por isso. Mas uma coisa que nós vamos orar, eu queria que você me ajudasse, igreja, me ajude nisso. Nós vamos orar por posicionamento, para que a cura venha e seja estabelecida, mas que nós nos posicionemos diante da ansiedade. À medida que a gente ministra essa canção, eu gostaria que os líderes me ajudassem. À medida que a gente ministra essa canção, eu queria que você se despisse, que você
se colocasse num lugar de vulnerabilidade diante de Deus e pedisse: Deus, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. Renova o meu senso de importância e propósito. Me ajuda, abre os ouvidos do meu coração, os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir a sua voz. E renova, Senhor, o meu senso de prioridade. Em nome de Jesus, Senhor.
Levante suas mãos, vamos cantar isso. Caio em tua graça. Não é por você, é por Ele. Caio de novo em sua. Não é pelo que você fez, é pelo que Ele fez e está continuamente fazendo. Caio em tua graça. Seja envolvido pela graça de Deus agora. Caio de novo em tua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Recai em tua graça, Senhor. Recaio em tua graça. Oh, Senhor, nós recaímos na tua graça, Senhor. Caio de novo em tuas. A tua graça, Senhor, que nos educa, Senhor. A tua graça que nos salva, Senhor. Caio em tua graça. A tua graça, Senhor, que dá combustível para que a gente faça o que precisa ser feito. Caio de novo em tuas. A tua graça, Senhor, que nos enche Caio em tua quando não graça. conseguimos fazer o que queríamos fazer, Deus. Quando somos surpreendidos, Senhor, pelas dificuldades. Quando somos surpreendidos pelas tristezas, Deus. Caio em tua graça. É na tua graça que nós recaímos, é ela que nos fortalece, Deus. Caio de novo em tua. Oh, Senhor, nos ajuda a viver pela tua graça. Nos ajuda a conhecer a tua graça, que nos separa desse mundo e nos impulsiona para fazer a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus eu declaro a cura de toda a ansiedade, Deus, nessa noite. E um posicionamento diante da ansiedade, Deus. Nós vamos nos posicionar, Deus, biblicamente, Deus, diante da ansiedade. Nós vamos fazer valer a tua palavra, Senhor, e não os nossos conceitos humanos. É a tua palavra que nos governa, Senhor, não os nossos sentimentos. Não são as emoções que vão ditar o nosso ritmo, Deus, mas é a tua palavra que vai. Nós nos comprometemos com a tua palavra nessa noite, Deus. Derrama, Senhor, uma sede pela tua palavra, Deus. Uma juventude, pessoas, homens e mulheres com sede pela tua palavra, Senhor. Governa-nos pela tua palavra, Senhor. Governa-nos pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Aleluia. Você recebe essa palavra? Dá um forte aplauso ao Senhor, então. Amém. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado porque a cada fim de semana o Senhor tem ministrado aos nossos corações, fazendo com que a gente possa ser cada vez mais profundo em Ti. Essa é a minha oração. Profundidade no Senhor, na Sua palavra. Que possamos ser curados, Deus, de toda ansiedade, nos posicionar diante dela também, Deus, em nome de Jesus. Nos leva agora em segurança para as nossas casas, nos dá um fim de semana maravilhoso na Tua presença, que tudo seja para honra, glória e louvor do Seu nome, Jesus. Amém. Galera, sábado que vem estamos juntos novamente. Não se esqueça de fazer a sua inscrição para o Sobrenatural. Você pode fazer pelo Instagram da Alcance Pinhais. Se você não segue ainda a página dos jovens no Instagram, @AlcanceJovemPinhais, segue lá, porque esse ano a gente vai ter muita novidade, então não fique de fora disso, vai ser muito legal. Deus abençoe e até o sábado que vem. Valeu, gente!